De acordo com o último censo, Chiador tem hoje menos de 3.000 habitantes. Por isso que eu acho que esse município tem tanto potencial para crescer. E olha, eu aposto que você vai concordar comigo depois que a gente vê junto tudo que nós temos que ver nesse município. E aí, estão animados? Vão comigo! Chiador é um entre os mais de 850 municípios do estado de Minas Gerais. E é um município pequeno, se você comparar, por exemplo, com Juiz de Fora, ou então com Ouro Preto. Mas, ao mesmo tempo, também é um município grande, se você comparar com Tiradentes. Todos esses municípios também são do estado de Minas Gerais. E por falar em Tiradentes, aqui no canal já tem uma trip sobre Tiradentes, hein? Se você não assistiu, assiste. Tiradentes é um município pelo qual eu sou apaixonado. É muito legal. Mas então, pessoal, Chiador fica bem na divisa do estado do Rio de Janeiro com o estado de Minas Gerais. E essa divisa, ela é marcada pelo Rio Paraíba do Sul. E é justamente por causa desse rio que Chiador se tornou tão importante, não só para Minas, como para todo o país. A distância daqui até Belo Horizonte dá em torno de 336 quilômetros. Já daqui até o Rio de Janeiro dá em torno de 147. No meu caso, como eu sou de Nova Friburgo, eu percorri 160 quilômetros até chegar aqui no meu primeiro ponto de interesse, que aliás eu marquei no Google Maps. Pesquisa aí, ponte ferroviária sobre o rio Paraibuna. É nesse ponto que eu estou agora, dá uma olhada nessas fotos. É essa ponte que está aqui agora, ó. 8h30 da manhã, o altímetro está marcando aqui, ó, mais ou menos 200 metros de altitude. Estamos aqui no primeiro ponto de interesse, ponte ferroviária. Olha, esse rio aqui, pessoal, dessa ponte de ferroviária, esse aqui não é o rio Paraíba, tá? Esse aqui é o rio Paraibuna. E dessa ponte até o encontro desse rio com o rio Paraíba do Sul, dá mais ou menos 2 km de distância. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Muito bonito o lugar, hein? Porra, que foto bonita que vai dar aqui, cara. Aquela é a Ponte de Santa Fé. Ela está a menos de 200 metros daqui. É um dos acessos para Chiador. Daqui a pouco nós vamos passar lá. A Ponte de Santa Fé também cruza o rio Paraibuna, e eu não sei qual lado que é mais bonito, se é rio acima ou rio abaixo. E para você, qual você gostou mais? Comenta aí. Logo após a ponte, começam as terras chiadorenses. Hora de zerar o odômetro. Vamos começar a contar os quilômetros a partir daqui. E antes de chegar ao centro da cidade, a gente passa por ruínas, atravessamos a linha do trem, passamos por fazendas e depois de rodar 7,8 quilômetros, chegamos à estação ferroviária de Penhalonga, que foi transformada em Estação das Artes. Uma pena que eu fui fora do horário de funcionamento. Seguimos pela estrada e em pouco mais de 4,5 km chegamos a um lugar que eu acho que vai se tornar o ponto turístico mais frequentado de Chiador. São 3 atrações próximas uma das outras: a Igreja de São José Operário, o Pier Chiador e a estação ferroviária. Vamos conferir. Uma pena que ela estava fechada. Segui por mais 700 metros, até um dos pontos altos dessa trip.
Olha, pessoal, cheguei num lugar incrível aqui, chamado Deck do Chiador. Tá precisando de alguns cuidados, claro, mas não tira o mérito do lugar. É lindo. Tem uma pérgola aqui com as mesinhas e os bancos para você sentar com a família, fazer um piquenique, jogar um jogo de dama, jogar um jogo de xadrez. Do lado esquerdo, uma cachoeira que transforma esse lugar num cenário perfeito para aquela foto instagramável. Pelo que eu pesquisei, infelizmente, as águas dessa cachoeira não são limpas. Mas que lugar é lindo? Ah, isso é. E olha a vista desse lugar para o rio Paraíba do Sul. Nesse trecho, o nível do rio é mais elevado, devido à barragem de Anta, que foi construída a mais ou menos 4 quilômetros daqui. Essa barragem faz parte de algo muito maior, chamado de aproveitamento hidrelétrico de Anta e Simplício. Acho que não existe nada semelhante no Brasil. É uma obra tão incrível, tão impressionante do ponto de vista da engenharia, que eu dediquei uma trip só para ela. É a trip 41. O link está aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Assiste, tenho certeza que você vai ficar tão impressionado quanto eu. Essa elevação no nível do rio Paraíba do Sul nesse trecho permite a navegação onde antes era impossível. Vamos entender isso aí melhor. No passado, o rio Paraíba do Sul era mais ou menos assim nesse trecho. Esse pino vermelho que está aí é onde eu estou. Do lado de cá é estado de Minas Gerais, município de Chiador. E do lado de lá é estado do Rio de Janeiro, municípios de Sapucaia e também Três Rios. Se liga nesse riacho que chega até o rio Paraíba do Sul. Daqui a pouco eu vou falar dele. Observa que tem várias ilhas pelo rio, umas grandes, outras menores. Passar de barco por esses canais era difícil e muitas vezes impossível, porque a correnteza era muito forte e também havia muitas pedras. Com a construção da barragem, o nível do rio subiu e com isso algumas coisas apareceram e outras desapareceram. Lembra do riacho que eu falei? Então, com o nível do rio Paraíba do Sul subiu, as suas águas acabaram entrando nesse riacho e com isso se formou um grande lago, o Lago Chiador. Atualmente é muito frequentado por pescadores. Essas ilhas ficaram submersas e as correntezas nesse trecho desapareceram. Desapareceu também um som que o rio fazia, semelhante a um chiado. Por isso o município tem esse nome, Chiador. O Pier de Chiador foi uma das obras feitas pela Eletrobras como compensação ao impacto causado pela construção do aproveitamento hidrelétrico de Anta e Simplício. Com tudo isso formado, atualmente é possível navegar por mais de 20 quilômetros pelo rio Paraíba do Sul, só nesse trecho. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos rio acima até o encontro dos Três Rios e depois voltar para conhecer o Lago de Chiador. O passeio de barco pelo rio Paraíba é muito bonito. A cada curva do rio, uma nova paisagem se forma. Vamos lá! E lá vamos nós! Para quem sobe o rio, do lado direito é o município de Chiador e do lado esquerdo os municípios de Sapucaia e Três Rios, nessa ordem. Em pouco mais de 7 quilômetros, a gente chega num lugar conhecido como Posto Aparecida 21. É um local muito usado pelos pescadores, pela facilidade de colocar o barco na água. E mais ou menos 6 quilômetros adiante, do lado esquerdo, a gente se depara com as ruínas. Pesquisa aí, ruínas do cemitério da Fazenda Três Barras. Ao que tudo indica, ele está nas terras de uma fazenda muito bonita e fica logo à frente. E finalmente, em pouco mais de 3 quilômetros, nós chegamos ao encontro dos Três Rios, que acabou dando nome ao município. Enquanto a gente manobra o barco, observa que lá no fundo dá para ver a chegada das águas do rio Piabanha.
Opa! Pessoal, eu estou num dos pontos mais emblemáticos aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu estou no município de Três Rios, que, como dá para vocês imaginarem, tem esse nome porque aqui acontece o encontro dos três rios. E o mais interessante, eles se encontram no mesmo lugar. Aqui está chegando o Rio Paraíba do Sul, que nasce lá no estado de São Paulo. Grande abraço para meus amigos de São Paulo. Aqui do meu lado está chegando o Rio Paraibuna, que nasce no estado de Minas Gerais, passa por várias cidades, inclusive Juiz de Fora. Um grande abraço aí para o povo mineiro. E aqui à direita está chegando o Rio Piabanha, que nasce no município de Petrópolis. Um abraço para os meus amigos petropolitanos. Daqui em diante, pessoal, o Rio Paraíba do Sul, ele fica com muito mais volume. E ele era para ser maior ainda, mas isso eu vou contar numa outra trip. Agora, uma curiosidade para vocês. Por muito pouco, toda essa área aqui não foi alagada. Sabe por quê? Porque é o seguinte, pessoal, antes da construção da usina de Anta, foram feitos vários estudos de viabilidade. Num desses estudos, do ano de 1980, foi considerado uma altura maior para a barragem. Com isso, com certeza a água estaria muito mais alta, estaria cobrindo toda essa parte que está aqui. Felizmente, isso não aconteceu, porque no ano de 2004, novos estudos foram feitos e com isso, eles diminuíram a altura da barragem. E com isso, o rio manteve essa altura e preservou esse lugar tão especial e tão bonito. Pois é, pessoal, o que eu nem imaginava é que logo após essa gravação ali, no Encontro dos Rios, eu ia levar um dos maiores sustos da minha vida. É o seguinte, durante a gravação lá por aquela região, eu quase me dei mal, 2 vezes. A primeira, pesquisa no Google Maps, Cachoeira do Tombo Paraibuna. E a segunda foi na linha do trem. Só que essas histórias eu só conto para os membros do canal. Ah, e por falar nisso, chegou a hora do canal Trips e Fotos te pedir uma ajuda, o seu apoio financeiro. Se você chegou até aqui, você já percebeu que o canal Trips e Fotos é diferente. O objetivo é mostrar os lugares de uma forma diferente, cruzando fotografia com geografia, história e às vezes até matemática e física. É claro que para fazer tudo isso se gasta muito tempo e também recursos financeiros. Por isso nós viemos aqui pedir o seu apoio. Você pode doar qualquer quantia para o Pix tripsefotos@gmail.com. Repetindo, tripsefotos@gmail.com. Ou melhor ainda, você pode se tornar membro do canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo, seja membro, seguir as instruções que é bem fácil e pronto. Ao se tornar membro do canal, você vai ter acesso a muito conteúdo que é produzido com exclusividade para o clube de membros, como vídeos, fotos, mapas, sem contar, que seu nome vai aparecer para sempre na seção de agradecimentos. Então, considere se tornar um membro do canal Trips e Fotos. Ajuda a gente a continuar divulgando essas imagens que são desconhecidas pela maioria das pessoas. Agora, vamos voltar para o vídeo. E depois de me recuperar do susto que eu levei no Rio Paraibuna, foi hora de descer rio abaixo e ir conhecer o Lago Chiador. Dá para observar pelo reflexo nas águas que aqui as águas são muito mais tranquilas. Ao final, umas casas que me fizeram lembrar do famoso Mar de Minas, o Lago de Furnas, que fica na região de Capitólio. Foi lá que nasceram os primeiros episódios aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lembra que eu falei dos pescadores? Então, olha um ali, ó. Daqui a pouco nós vamos passar de carro por ali. Hora de voltar para o Pier Chiador. E ao me aproximar da ponte ferroviária, eu avistei a árvore que eu acho que salvou a minha vida. E como eu já disse, essa história eu conto só para os membros do canal. Tem um canal bem raso, tem que dar embalo no barco, levantar o motor.
Ó. Um monte de trilho de trem aqui enfincado, olha. Um monte. Tá vendo, o trem passava aqui, cá embaixo antigamente, né? Quantas idas e vindas, né? Quantas pessoas passaram por aqui, tiveram às vezes até seu destino mudado em Chiador, Minas Gerais. Agora a Furnas está fazendo um trabalho aí, ó, de excelência, restaurando a estação ferroviária de Chiador, num projeto aí ousado de fazer um trem turístico percorrendo algumas cidades do estado do Rio e também do estado de Minas Gerais. Dois estados aí unidos pelo rio Paraíba do Sul. Tá ficando uma graça a restauração, tá ficando lindo. Assim que ficar pronto, eu quero vir aqui para conhecer esse lugar de perto. Olha isso. Muito bonito, né? O passeio de trem vai beneficiar todos os municípios da região. Eu acredito que até o prédio da antiga indústria de laticínio Chiador volte a funcionar. Ele fica bem ao lado da estação. A indústria de laticínio Chiador. Só que ela também está abandonada, ela parou de funcionar. E chegou a hora de conhecer o centro da cidade, que fica a apenas 5 quilômetros da estação ferroviária de Chiador. Logo na chegada do lado direito, fica o Parque de Eventos. É aqui que acontece o famoso Boi na Brasa, evento que enche a cidade dos amantes do bom churrasco. E um pouco mais para frente, a gente chega na Praça Antônio Joaquim da Costa. 5 quilômetros após a estação ferroviária de Chiador, a gente chega aqui ao centro da cidade. Essa aqui é a Praça Antônio Joaquim da Costa. Nela tem uma igreja do ano de 1864, dedicado a Santo Antônio, o santo casamenteiro. Mas por que será? Vou te dar uma dica. Lá pelos anos de 1773, lá em Portugal, nascia Antônio Joaquim da Costa. E, como muitos portugueses, adivinha, quando completou seus 18 anos, veio tentar a sorte aqui no Brasil. Mas Antônio, ele não veio diretamente para cá. Ele foi primeiro para Barbacena, que fica a mais ou menos 170 quilômetros daqui. E lá ele constituiu família. Teve muitas filhas. Ao que tudo indica, as propriedades rurais que ele tinha lá, ele achava que não eram suficientes assim para garantir assim uma boa qualidade de vida para ele e para suas muitas filhas. Resolveu tentar a vida por aqui. Pediu ao governador de Minas Gerais uma área de terra aqui suficiente para ele e para as suas filhas. E ganhou uma área de terra muito grande aqui, perto do rio Paraíba. Aí, no ano de 1842, Antônio Joaquim da Costa, já com seus 69 anos, resolveu construir aqui uma capela em devoção a Santo Antônio. Claro que para fazer essa empreitada e para muitas outras, ele dependeu principalmente de mão de obra de pessoas que foram escravizadas. Para essas pessoas foi oferecida uma carta de alforria e também propriedades, áreas rurais aqui ao redor, para que eles pudessem usar para a agricultura, para o seu plantio. O que Joaquim da Costa não esperava é que 5 anos após o início das obras, ele viria a falecer. As obras só terminaram no ano de 1864. Ele não chegou a ver a igreja pronta. A obra durou 22 anos. Agora, Chiador só ia se tornar município bem mais tarde, 89 anos depois, ou seja, no ano de 1953. No dia 12 de dezembro, para ser mais exato, foi quando Chiador se emancipou do município de Mar de Espanha, que fica a mais ou menos 20 quilômetros daqui. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por fotografia, principalmente as fotografias de longa distância. E tem um ponto que fica a 1,3 quilômetros do centro de Chiador que eu tinha certeza que ia render uma foto fantástica. E rendeu mesmo. Você vai ficar impressionado. Vamos lá conferir. Olha, se você tiver com disposição, você chega aqui em Chiador, faz a caminhadinha, vem até aqui o Morro das Torres. Eu estou aqui a mais ou menos 560 metros de altitude e olha a vista que se tem daqui. E adivinha o que eu estou fotografando?
Pura verdade, de Chiador foi possível fotografar os gigantes Três Picos que ficam na minha cidade, Nova Friburgo. Vale lembrar, eles são o ponto mais alto de toda a Serra do Mar. E a distância do Morro das Torres em Chiador até os Três Picos em linha reta dá aproximadamente 50 quilômetros. Incrível, né? E lá embaixo, a cidade de Chiador. Olha a igreja. Uma pausa rapidinho para eu falar da minha paixão pela fotografia. Eu gosto muito de fazer exposições fotográficas e dar palestras, não só sobre fotografia, como também sobre vários outros assuntos. Eu também faço visitas às escolas para um bate-papo super descontraído com os alunos, e eles adoram. E além disso, eu também faço quadros. Eles são feitos sob medida para o seu ambiente. Tudo isso você pode ver no meu Instagram. Dá uma olhada lá, André Ferreira Fotografia. Quer organizar um evento, agendar uma palestra ou uma visita a alguma escola ou mesmo adquirir um quadro? É só mandar uma mensagem. Agora, vamos voltar para o vídeo. E 5 quilômetros após a igreja, aqui a nossa primeira parada. Esse aqui é o que eu chamo de Lago Chiador. No passado, por aqui passava um riacho que ia até lá na frente se encontrar com o Rio Paraíba. Mas com a construção da barragem de Anta e a elevação do Rio Paraíba do Sul, o que acontece? As águas do Rio Paraíba do Sul acabaram entrando para cá e formando esse lindo lago que vocês estão vendo. Vale ressaltar, é muito frequentado por pescadores, pessoas que vêm aqui para fazer um piquenique, enfim, para fazer um lazer e curtir esse visual, que é muito bonito. E por falar nisso, lembra aquele passeio de barco que a gente fez, que a gente veio de barco até por aqui? Lembra que tinha um pescador? Então, ele estava numa pontezinha logo ali na frente. A distância daqui até o Rio Paraíba dá mais ou menos 2,8 km. Agora, vamos seguir, que nós temos muita água que vem pela frente. Vamos embora! E quase 7 km depois, lá do Lago Chiador, eu chego aqui, ó. Confesso que eu não esperava. Uma cachoeira, certamente formada pelo Riacho Tocaia, que vai formar o reservatório Tocaia logo aqui embaixo. Muito bonito, hein? Gostaria muito de saber se essas águas são próprias para banho. Gostaria de me arriscar, mas como não tenho certeza, é melhor não, né? Bom, de qualquer forma, nós vamos conseguir o nosso percurso. Certamente ali para frente vai ter algum outro ponto que a gente vai ter uma vista melhor dessa queda d'água aqui. E aí, animado? Vamos continuar! E tinha mesmo. Olha essa vista entre as árvores para a cachoeira. Pessoal, lá do Lago Chiador até aqui foi mais ou menos 7,5 km de estrada. E eu parei aqui numa curva que dá acesso ao primeiro reservatório do circuito hidráulico de Anta e Simplício, que é muito bonito. Esse aqui é o reservatório de Tocaia. Aqui, com um pouquinho de sorte, você consegue fotografar um pouco da fauna que tem por aqui. Inclusive, uns patos selvagens que estão sempre por aqui. Agora eu vou aproveitar que eu estou aqui para fazer uma sessão fotográfica, né? E 4 quilômetros depois do reservatório Tocaia, eu cheguei aqui no Curvão, que para mim é o melhor local para observação do dique de Louriçal. Que dos 5 reservatórios que formam o circuito hidráulico Anta e Simplício, para mim esse aqui é o mais interessante. Por quê? Porque esse aqui ele tem 2 braços, vamos dizer assim. Cada braço é formado por um riacho diferente. Um é formado pelo Córrego da Areia e o outro é formado pelo Córrego Louriçal. Daí o nome do reservatório. E se você curte engenharia, tem 2 detalhes muito interessantes. Em cada um desses braços tem um dique galgável. Olha, a gente vai circular esse reservatório para o outro lado e vou mostrar para vocês vão ver como que é interessante a preocupação com o meio ambiente. Vamos lá! Ó, depois de rodar mais ou menos 1,5 km daquele curvão, aqui atrás, ó, esse aqui é o dique de Louriçal. Gigante, né? Pois é, agora alguns quilômetros aqui na frente vai estar a MG 126. Vamos seguir. Mais ou menos 3 km depois lá do dique Louriçal, eu vou chegar aqui na rodovia MG 126,
aqui é uma rodovia estadual quase toda pavimentada. Só que justamente esse trecho que eu vou andar aqui, ele não é pavimentado. Mas se você me acompanha pelo canal, você sabe que são dessas estradas que eu gosto de andar. Agora aqui, ó, a 400 metros aqui na frente, vai ter um ponto de interesse para a gente dar uma olhada. Vamos lá verificar. Esse ponto aqui é perfeito para eu explicar para vocês porque os municípios de Chiador e Além Paraíba se tornaram tão importantes, não só para o seu estado, Minas Gerais, como para todo o país. Aqui, bem atrás, está o reservatório do Calçado. Do outro lado da estrada, ou melhor dizendo, da rodovia MG 126, está o reservatório de Louriçal. Guarda esses nomes porque é importante para vocês entenderem como que tudo isso aí funciona. Agora vamos lá. Produção, manda brasa, coloca aí o mapa do estado de Minas Gerais. Agora o estado do Rio. Bota o pininho vermelho aí, o ponto onde eu estou. Agora vamos lá. Aproxima um pouquinho mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, tá bom. Como eu já falei, nesse trecho é o Rio Paraíba do Sul que marca a divisa entre os dois estados. A minha distância daqui até ele dá mais ou menos 2,6 km em linha reta. E já que nós estamos falando em divisa, coloca também a divisa entre os municípios de Chiador e Além Paraíba. Tá vendo? Eu estou bem coladinho na divisa dos dois municípios. Agora marca aí a usina de Anta. Marca também o Lago Chiador, que foi aquele lago que eu fiz que eu mostrei no passeio de barco. Ele está mais ou menos 10 km de distância daqui. Agora vamos aos reservatórios. Primeiro reservatório, coloca aí o reservatório Tocaia. Agora o segundo, o reservatório Louriçal, que é esse que está aqui do outro lado da rodovia. Agora o terceiro, o reservatório do Calçado. Perfeito. Agora aproxima um pouco mais. Enquadra só aí o reservatório de Louriçal e o reservatório do Calçado. Olha as proporções, pessoal. Olha como que o reservatório do Calçado é grande. Daqui, do início dele até o fim, dá mais ou menos 6 quilômetros. E além desses 3 reservatórios, existem outros 2, o reservatório de Antonina e o reservatório do Peixe. Agora, como que isso tudo funciona? Lá na usina de Anta é que começa o circuito hidráulico. O circuito hidráulico vem conduzindo a água por um canal, depois passa por todos os reservatórios até chegar lá na usina de Simplício, onde vai gerar mais de 300 megawatts de energia, o que é suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 800 mil pessoas. E o detalhe, ela está ligada ao SIN, que é o Sistema Interligado Nacional. Ou seja, se você está no conforto da sua casa usando energia elétrica, existe uma probabilidade da energia que você está consumindo agora estar sendo gerada por esse circuito hidráulico. Bom, eu não vou entrar em detalhes, porque eu tive que fazer uma trip exclusiva, totalmente dedicada ao aproveitamento hidrelétrico de Anta e Simplício. Assiste porque é muito interessante. Você sabia que existe um túnel que passa por baixo do Rio Paraíba do Sul? Você sabia que existe um redemoinho que dá medo até de chegar perto? E você sabia que as turbinas de uma usina são diferentes da outra? E o mais incrível, vocês já viram um rio cruzando por cima de outro rio? Pois é, eu nunca tinha visto. Então, o link está aqui embaixo da descrição ou aqui em cima. Clica e assiste a Trip 41. Eu tenho certeza que você vai ficar tão impressionado quanto eu fiquei. Agora, vamos seguir a estrada que nós temos vários pontos para ver. Segui pela rodovia MG 126. E mais ou menos 500 metros após o reservatório do Calçado, eu cheguei ao dique Alga 2 do reservatório Louriçal. Vale a pena fazer uma parada para conferir, ainda mais se você também curte engenharia. Esse é o motivo pelo qual eu acho o reservatório de Louriçal o mais interessante de todos. Como eu falei para vocês, ele tem 2 braços. Atrás aqui desse morro tem um outro braço desse rio. E os 2 lados tem uma construção como essa. Esse aqui é o dique Alga 2. Do lado de lá está o dique Alga 1. São diques galgáveis. Observa que a cor das águas de um lado é bem diferente das águas do outro lado. Pelo seguinte, as águas do reservatório recebem as águas do Rio Paraíba do Sul. E do dique para a minha direita já são as águas do riacho Louriçal. Esse é um dique galgável. Ele permite que as águas do riacho cheguem até o reservatório, mas eles impedem que a água do reservatório cheguem até o riacho. Essa foi uma das obras pioneiras do Brasil. E por que ela foi feita? Para respeitar o bioma. Muitas vezes a vida aquática que vive num rio não sobrevive nas águas de outro rio. Essa obra é mais um exemplo de eficiência do aproveitamento hidrelétrico de Anta e Simplício
para todo o Brasil. Incrível, né? Parei aqui rapidinho para mostrar um detalhe para vocês. Essa ponte, no passado, por baixo dela passava o Riacho Louriçal. Depois, com a construção do reservatório e também do dique Alga 2, ela foi, vamos dizer assim, parcialmente represada. O que aconteceu? Elevou o nível do rio e formou esse lago imenso, tanto de um lado da ponte como do outro lado, como vocês estão vendo aqui. Um lugar muito bonito, que os pescadores gostam muito de frequentar. E a nossa trip está chegando ao fim. 9,4 quilômetros depois da ponte sobre o córrego Louriçal, a gente chega à igreja de Santa Rita de Cássia. A igreja fica nesta vila, em que muitas casas estão abandonadas. Aqui, no passado, existia uma fazenda, a Fazenda dos Alpes, mas hoje, infelizmente, só existem ruínas. E você vê vestígios aqui de obras muito antigas. Ali no meio do mato tem uma outra construção que também está abandonada, já desmoronou. Aqui dá para ver que tem um muro que também foi construído há muitos anos. Com certeza, muito do que está aqui foi construído por mão de obra de pessoas que foram escravizadas, né? Tristeza da nossa história. Quantos casamentos devem ter acontecido aqui, né? Quantas vidas se formaram aqui. Quantas pessoas se criaram. Essa é a igreja de Santa Rita de Cássia, que eu não faço a menor ideia qual é a data de fundação dela. Se você sabe, deixe aí nos comentários. E eu encerrei a trip saboreando um café na companhia do meu pai. E como é bom quando a gente consegue juntar as duas coisas. Conhecer um lugar interessante na companhia de uma pessoa que a gente gosta. Foram mais de 50 quilômetros de estradas, muitas paisagens, fotos e muitas conversas boas. E se você me acompanhou até aqui, acho que vai concordar com o que eu falei no começo do vídeo. Chiador é um município que se tornou muito importante para o Brasil e que tem muito potencial. Espero que você tenha curtido junto com a gente. E claro, torço muito para ter a sua companhia na próxima trip. Até lá!